Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Esse programa tem esse nome porque baseado em Provérbios 4, que diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esse espaço, ele é dedicado a você, amante desta mensagem tão gloriosa, tão poderosa, mensagem esta que percursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pregada pelo reverendo William Myron Brana, o nosso profeta. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, no bairro de Guaianazes. E queremos agradecer muito, mas muito, de todo o nosso coração, a sua audiência, o seu interesse. Como eu falei no primeiro programa, o nosso objetivo é estudar juntamente com você as Sagradas Escrituras e caminharmos nessa mensagem e aprendermos cada dia mais. Hoje nós estamos com um tema muito importante: qual é a festa em que nós estamos adorando, né? As 7 festas. Estas festas, elas estão no livro de Levítico. Mas antes, eu quero ler uma escritura com vocês. Eu convido a vocês a abrir, a Bíblia, onde você estiver, se você tiver condições. Não é? E, amados, muito importante você estar anotando, amados. Cada programa são tijolinhos que estão sendo colocados, estão sendo colocados, uma base que está sendo muito bem montada, aonde mais para frente, vamos precisar de reunir todas essas informações, conectar todos esses cabos. Então nós estamos indo muito devagar, nós estamos mostrando a importância da revelação, a importância dos nossos dias, vendo profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que hão de se cumprir, coisas que hão de ser. Mas para a gente avançar e entrar em águas mais profundas, precisamos estabelecer uma base muito sólida, com muita responsabilidade. E Deus tem se agradado de nós, tem se agradado de você, pelo seu interesse. Eu tenho certeza que já tem alguns que estão nos acompanhando, que estão ali, programa a programa, anotando as Sagradas Escrituras, amados. Porque quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais a sua fé aumenta. Isso está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17. Em Romanos 10, no capítulo 10 de Romanos, no versículo 13 ao 17, está escrito assim. Então já estamos começando a nossa quarta-feira, já com as Sagradas Escrituras. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então vimos aqui que quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você aprende, mais a sua fé aumenta. Aprendemos com o irmão Brana que fé é revelação. E o propósito deste programa é juntos darmos as mãos e caminharmos nas Sagradas Escrituras. Amar esses livros, esses 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Caminhar agora, desta feita, no livro de Levítico. Então, este programa, ele tem esse objetivo de caminhar, dar as mãos e caminhar nesta jornada, nas Sagradas Escrituras.
aprender, ver os tipos, as sombras do Velho Testamento, aplicá-las ao Novo Testamento, aplicá-las nos nossos dias. E em que festa você está? Qual é a sua festa? Qual é a nossa festa? Então, no livro de Levítico, no capítulo 23, vamos ler bastante a Bíblia hoje. Em Levíticos, precisamos estudá-la, precisamos. Em Levítico, capítulo 23, versículo 4 e 5, amados. Vamos falar da primeira festa, a Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Amados, cada festa tinha o seu tempo determinado. Então, você, estudante, amante desta mensagem, que está interessado em conectar os cabos, está vendo o objetivo deste programa, que é aprender a cada dia mais. Eu estou aprendendo a cada dia mais. Todos nós estamos aprendendo cada dia mais. Então você veja que cada festa, o editor até podia colocar aí, cada festa tem o seu dia determinado. Olha que coisa, amados. Olha que ingrediente muito importante para já nós colocarmos nessa construção aí que nós estamos fazendo. Não é? Então, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, você pode fazer uma anotação aí. Do versículo 4 de Levítico 23, versículo 4 e versículo 5, é a primeira festa, a festa da Páscoa. Vamos precisar disso, amados, tá? Vamos realmente hoje entender este assunto. É claro que eu não vou conseguir abordar todo o assunto que implica 7 festas, mas o básico nós vamos conseguir, se Deus assim o permitir, nesta noite. Então, no versículo 4 e versículo 5, é a primeira festa, a festa da Páscoa. Vamos agora observar o versículo 6 ao 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comerei asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então você pode colocar, amados, aí que o versículo 6 ao 8 é a segunda festa, a festa dos pães asmos. Agora, amados, do versículo 9 ao 14, vem a terceira festa, a festa das primícias, tá? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, os primeiros molhos, né, da colheita deles, eles teriam que trazer ao sacerdote as primícias. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o 1/4 de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, amados, do versículo 9 ao versículo 14, nós temos já a terceira festa. Anote aí, amados, e já fica um mapinha aí para você nas suas anotações. Isso é muito importante, amados.
qual é a festa em que nós estamos hoje. É muito importante, tá? Então, do versículo 9 ao 14, é a terceira festa, a festa das primícias. A festa das primícias, tá? Agora vamos para a quarta festa, do versículo 15 ao versículo 22 de Levítico 23. Agora é a festa do Pentecostes. Vamos lá. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, ou seja, desde o dia que vocês celebraram as primícias. Muito importante, amado, você está com a sua Bíblia, anota isso, vai na Bíblia, né? Grifa, para você realmente entender, anota, né? Isso facilita o aprendizado, facilita você gravar, que isso é muito importante, amado. Muito importante, tá? Então, do versículo 15 ao 22, ele está dizendo assim: depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Olha que interessante. Marca aí, né? 7 semanas inteiras serão. Então, depois das primícias, contaria-se 7 semanas inteiras, né? Sabemos que 7 semanas são 7 dias. 7 dias vezes 7, porque são 7 semanas, são 49 dias. E o que aconteceria? Até o dia seguinte ao 7º sábado, ou seja, depois do 49º dia, né, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Essa aqui, amados, é a festa, é a quarta festa, é a festa de Pentecostes. Do versículo, e ele relata essa festa desde o versículo 15 ao versículo 22, tá? Você pode anotar aí, do versículo 15 ao versículo 22. Então, amados, nós vamos aqui, então, agora vamos para a quinta festa, tá? Como é bom, né? Estudar a palavra de Deus. Então, nós vamos aqui para a quinta festa, do versículo 23 ao 25, que é a festa das trombetas, né? Que é a festa das trombetas. Você já ouviu aí uma mensagem do irmão Brana chamada a festa das trombetas? Tá aí, amados, né? Tá vendo? É daqui, ó. Olha que interessante, né? Vamos ler? Versículo 23 ao 25. Essa escritura eu quero ler aqui de uma Bíblia de estudo, que tem aqui da King James, porque ela detalha mais o sonido de trombetas. Disse então o Senhor a Moisés: diga também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial, anunciado ao toque do chofar, trombeta, que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil, e apresentareis oferenda queimada a Yahvé, né? Ao Senhor Jeová. Que coisa maravilhosa, né, amados? Que coisa maravilhosa. Então, nós já falamos de 5 festas. A primeira, a festa da Páscoa. A segunda, a festa dos pães asmos. A terceira, a festa das primícias. A quarta, a festa do Pentecostes. A quinta, a festa das trombetas. Agora vamos para a sexta festa. A sexta festa está no versículo 26 ao 32. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: essa festa, é o dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 deste mês 7º, marca isso, amado, aos 10 do mês 7º, olha só, aos 10 deste mês 7º, 7º mês, 10º dia.
Apocalipse 10, 7. Olha que coisa, né? Sempre quando vem 10, mês 7, você grifa aí. Mas aos 10 deste mês 7 será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então. Afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, nós já vimos a sexta festa, que vai do versículo 26 ao 32. Agora, amados, vamos para a última festa. Então, agora é a festa dos tabernáculos, que vai do versículo 33 ao 44, tá? E falou, mas eu vou ler aqui até o 35. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. E é muito bom, amados, que no versículo 39, né, diz o que deveria se levar para essa festa dos tabernáculos. Então é muito importante você estar ciente disso, porque isso vai ser usado quando abordarmos a festa dos tabernáculos, né? No versículo 39, porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Que viagem, hein, amados? Então, no capítulo 23 de Levítico, vimos aí as 7 festas. Vamos repetir? Primeira festa, festa da Páscoa. Segunda festa, festa dos pães asmos. Terceira festa, festa das primícias. Quarta festa, festa do Pentecostes. Quinta festa, festa das trombetas. Sexta festa, festa da expiação, o dia da expiação. Sétima festa, festa dos tabernáculos. Que coisa gloriosa! Amados, nós desta mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, temos que estar por dentro dessas festas, né? Temos que estar muito. Vamos ler aqui nas Eras da Igreja de novo, porque tudo isso, amados, tudo isso aqui, essas 7 festas, tudo isso faz parte de um glorioso plano de redenção. Né? De um glorioso plano que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Né? E no prefácio das Eras, eu quero ler novamente, já lemos isso num dos programas anteriores, mas o profeta diz assim: isto é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse, pois das eras
vêm os selos, e dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças. Como a primeira explosão de fogos de artifício, as eras da igreja surgem com uma poderosa iluminação inicial, sem a qual não poderia haver luz posterior. Mas uma vez que o brilho das 7 eras da igreja é dado por revelação divina, segue-se luz sobre luz, até que o conjunto do Apocalipse se abre inteiramente diante dos nossos olhos maravilhados. Que coisa gloriosa, amados. Então, todo esse plano de redenção, ele é desdobrado em eras, ele é desdobrado em selos, em trombetas e em taças, né? Tudo isso compõe esse grande plano de baixo, e tudo isso estava selado com os 7 selos. Então, na primeira festa, é a festa da Páscoa, e falando um pouquinho, antes de falar da festa, mas falar um pouquinho sobre o plano de redenção. Na mensagem, o 5º selo, no parágrafo 4, o profeta diz assim, ó Cordeiro de Deus, vem à frente, nós rogamos, nós te invocamos, Senhor, o grande Redentor. Vem e mostra-nos o teu plano de redenção, que esteve oculto através dos anos, abrindo este 5º selo para nós esta noite, a mensagem 5º selo, para que possamos partir sendo melhores cristãos do que agora, possamos estar em melhores condições para a tarefa que está à frente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, veja, ele estava falando assim, venha nos mostrar esse plano de redenção. Na mensagem, o 6º propósito da visita de Gabriel a Daniel, no parágrafo 62, ele fala assim, encontramos que há 7, 5 no plano de redenção. 5 é um número, e há 5 setes. 7 selos, 7 espíritos, né? Esses 7 espíritos enviados às 7 eras da igreja, né? E 7 anjos, 7 trombetas, 7 eras da igreja. Assim sendo, você pode ver os 5, 7 é graça, 5 é graça, 7 é perfeição. Assim sendo, ocorre perfeitamente exato. Que coisa! E nós recebemos o 7º anjo, nós recebemos o 7º mensageiro. E esse 7º mensageiro, ele é conectado com o 7º selo, ele é conectado com a 7ª trombeta, ele é conectado com a 7ª taça, ele é conectado com a 7ª era da igreja, e ele está conectado com Apocalipse 10:7. Que coisa, né? Então você vê que tudo aborda um grande plano de redenção. E na mensagem Futuro Lar, do noivo celestial e da noiva terreal, no parágrafo 176, ele diz, agora nós encontramos que esta terra reterá os reis da terra. E novamente em Mateus 5, capítulo 5, versículo 5, Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Não vá só, nós teremos outra terra, só que será a mesma terra. Eu estou tentando lhes fazer entender o plano de redenção. Se não obtiver outra coisa, vem. Este é o plano de redenção. Em Apocalipse capítulo 5, né, o profeta, aqui, olha só, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, por ocasião dos selos. Porque, amados, esse livro, esse título de propriedade, ele havia sido perdido no Jardim do Éden com a desobediência de Adão e Eva. Ele foi perdido, né? Adão ali, ele era a imagem e semelhança de Deus, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele era ali, ele reinava sobre a terra, ele tinha o título de propriedade que foi perdido. Mas esse título de propriedade, ele foi reconquistado num outro jardim, no jardim do Getsêmani, onde o segundo Adão, ó que coisa gloriosa, amados, o segundo Adão, no jardim do Getsêmani, chorou, não é? Lágrimas de sangue, lutou e decidiu dar a vida por cada um de nós, para poder
ser digno de se apresentar e abrir os selos. Então, os selos, ele exigiu a morte de um homem inocente. Para poder abrir os selos, Jesus teve que dar sua vida para poder conquistar o direito, se fazer o nosso parente, né? Por ocasião dessa abertura dos selos, nenhum anjo poderia abrir, né? Nenhum profeta poderia abrir, somente um foi achado digno, no céu, na terra, só um foi achado digno, o Senhor Jesus Cristo. Né? João chorava muito, e aí a voz fala, não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele pode abrir o livro e desatar os seus selos. Olha que coisa gloriosa. E no versículo 9, depois que esse livro estava sendo aberto, cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que coisa gloriosa, amados. Que coisa gloriosa. Tudo porque esse plano de redenção estava sendo aberto. Né? Por isso que o profeta, aqui na oração do quinto selo, ele fala, ó Cordeiro de Deus, vem à frente, nós rogamos, nós te invocamos, Senhor, o grande Redentor, vem e mostra-nos o teu plano de redenção que esteve oculto através dos anos. E bota ano nisso, viu, amados? Porque só nos nossos dias que isso foi possível. Que coisa gloriosa. O título de propriedade que foi perdido em Gênesis, reconquistado pelo segundo Adão, agora desce em Apocalipse 10 e é entregue ao sétimo anjo para que ele pudesse pregar esses mistérios para a noiva e trazer de volta aos filhos dos homens o título de propriedade. Que plano de redenção! Né? E dentro desse plano de redenção, essas 7 festas, elas estão dentro. Né? Essas 7 festas. E eu repito a pergunta, qual é a festa em que você está adorando? Né? Qual é a nossa festa? Como um crente desta mensagem, isso não pode ser algo estranho para nós, amados. Não. Isso tem que estar aí na ponta da língua sobre essas festas. Né? E agora vamos falar um pouquinho, né, delas. A festa da Páscoa. Por que a festa da Páscoa? Deus queria que Israel se lembrasse. Deus queria que Israel se lembrasse daquele dia. Mas que dia, pastor? Que dia? Aquele dia que Deus estava a ponto de dar aquela grande libertação para tirar Israel do Egito. Você lembra, amado, que ele falou para Moisés e deu ordem para Moisés matar um cordeiro? Oh, que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! Então, Deus queria que Israel se lembrasse daquele grande dia de libertação, e ele deu essa ordem para Moisés, matar um cordeiro, passar o sangue na verga da porta. Vocês estão lembrados disso? E essa ordem foi dada em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Né? Você pode anotar aí. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E aqui ele vai detalhando, no versículo 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas
em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Eles estavam sob grande expectativa, né? E estava prestes a acontecer aquele êxodo. E no versículo 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aí vem o irmão Brana e prega a mensagem, o sinal. Porque se lá no primeiro êxodo o sinal era o sangue, agora aqui para nós no terceiro êxodo, a vida do sangue. O sangue que Jesus derramou no Calvário, o sangue do próprio Deus, como diz as Sagradas Escrituras, que fala a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue, né? Então, que coisa gloriosa, né? E agora a vida do sangue, porque ali era um sangue de um animal no primeiro êxodo, mas agora, depois da crucificação do Messias, né, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João apontou para ele, então agora o sangue, a vida que estava naquele sangue, pode entrar em você, pode entrar em mim, e este é o sinal, né? E a morte não pode mais entrar. Então, aqui, nessa primeira festa da Páscoa, Deus queria que Israel se lembrasse daquele dia. Olha agora, amados, que interessante. Olha como é gostoso estudar as Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Veja aí o que o apóstolo São Paulo diz. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pois Cristo, nossa Páscoa. Então, amados, a primeira festa, a festa da Páscoa, retratava Cristo, amados. Aquele cordeiro tipificava Cristo. Olha que coisa gloriosa, né? Ou seja, a primeira festa da Páscoa retratava então a sua morte, a morte do cordeiro. Na segunda festa, amados, a festa dos pães asmos, eles tinham pão sem fermento, tá? Eles tinham pão sem fermento. Em 1 Coríntios 5, agora no versículo 8, um versículo após o que nós lemos, olha o que Paulo diz. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Que coisa gloriosa. E também em 1 Coríntios, capítulo 11, né, eu estou linkando aqui, amados, o Novo Testamento com o Velho, porque o Velho era a sombra do Novo. Então, aquela festa da Páscoa retratava a morte do Cordeiro, o Cordeiro era Cristo. Paulo disse, Cristo, nossa Páscoa. Tá? Agora, aqui em 1 Coríntios 11, versículo 24, 1 Coríntios 11, versículo 24, ele diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Este é meu corpo, que é partido por vós. Cristo é o nosso pão asmo. Olha que coisa maravilhosa, né? E esses 7 dias, amados, né, comereis pães asmos, também tipificava as 7 eras da igreja. Muito importante. Então você pode aí, né? Eu creio que está bem devagar, está dando para você me acompanhar, né? Então ali em Levítico 23, no versículo 6 ali, que fala dos pães asmos, 7 dias comereis pães asmos, esses 7 dias aqui você pode grifar ele, você pode colocar uma setinha, escrever 7 eras, né? E você também ainda pode colocar mais uma setinha e colocar a mensagem único lugar de adoração provido por Deus. O profeta fala sobre isso. Deixa eu ler para vocês isso. Ele fala assim, no parágrafo 119, ele diz, agora, se você tem notado
Cada 3 anos, depois de um grande avivamento, o que acontece? Se forma uma denominação. Porém, isto já tem 20 anos e ainda não é uma denominação. Ó, amado Cordeiro crucificado, que nunca se converta nisso. Se eu me vou nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permitam que se torne uma denominação. Deus lhes fará, morrerão nisto. Recorde, na mesma hora em que vocês mencionem a denominação em seu meio, não importa quão sincero seja, e tomem aos homens como líderes, em lugar do Espírito Santo, para vindicar esta palavra, nessa mesma hora morrerão. Porém, a semente genuína não pode morrer, porque depois da semente não resta nada. É a mesma coisa que foi no princípio. É a noiva que caiu na terra para trazer de novo ao grão de trigo. 7 dias nela comereis pães asmos. Então ele já está falando aqui e apontando para aquele versículo. 7 dias comereis pães asmos. E haverá com a noiva. Agora, vocês que tiveram uma mãe metodista que gritava e terão pensado muitas vezes, se ela não falou em línguas, então seguramente não estará ali. Isso é uma mentira. Ela teve o mesmo Espírito Santo que você tem hoje. Porém, foi impossível para eles, não tendo a restauração dos dons. Durante todos os 7 dias somente se devia comer pão asmo, a palavra. Aqueles que ali se denominaram estão mortos. Eles são o talo, o qual será recolhido para a queima. Mas a vida que estava no talo, na inflorescência, na casca, toda essa vida se reuniu no trigo. E o mesmo Espírito que trouxe a Lutero, a Wesley e aos pentecostais é o mesmo que estará presente na noiva na ressurreição. Por 7 dias comerás o pão asmo. Não se achará fermento entre a noiva. Tá vendo que coisa gloriosa, amados? Que coisa gloriosa. É tijolinho sobre tijolinho, né? Eu creio que você está acompanhando e está gostando de conectar as Sagradas Escrituras, o Velho com o Novo Testamento e com a mensagem. Né? Então, por 7 dias comerá pão asmo, não se achará fermento na noiva, não haverá nenhuma palavra acrescentada, nem nada. Recordem, uma só palavra causou toda a morte que temos nessa terra. Todo menino ilegítimo tem nascido porque Eva, a primeira igreja, a noiva do primeiro Adão, duvidou da palavra de Deus e aceitou em seu lugar uma explicação denominacional ou intelectual. Não, não pode ser assim, porque isso é isso, porque isso é isso. Uma explicação escolar, porque a palavra foi arrazoada. Certamente, mas Deus é um Deus bom. Em verdade, Deus sim é um Deus bom, porém ele também é um Deus justo. E ele tem que guardar a sua palavra. Porém, Eva aceitou assim. Deus é um Deus justo e ele tem que guardar a sua palavra. Então, nós vimos aqui, amados, que há 7 dias, né? 7 dias comereis pães asmos, estava mostrando um tipo das 7 eras da igreja, onde não se encontraria fermento na noiva. Fermento, né? É um tipo do pecado, né? Então, você viu aqui, amados, que ele falou assim que 7 dias não haveria fermento, né? Não haveria nada acrescentado à palavra de Deus na noiva. Esse aqui foi o dia dos pães asmos. Na terceira festa, né, este foi a festa dos pães asmos. Na terceira festa, a festa das primícias. E a festa das primícias, olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios, amados. 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 20. Porque essa é a festa, essa terceira festa aqui, é a festa das primícias. Então já vimos que a festa da Páscoa representava Cristo. Vimos que a festa dos pães asmos representava Cristo. E agora estamos na festa das primícias. E em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 20. Amados, vocês podem ler aí, né? Mas eu já vou direto aqui para o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha, amados, que coisa! Então você pode colocar aí a terceira festa das primícias é Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, de 1 Coríntios 15, do 1 ao 20. Né? Eu li do versículo 16 ao 20, mas você leia do 1 ao 20 para você ver todo o contexto, vai abençoar a sua vida. Eu estou lendo aqui porque o horário já está avançando aqui. Então, Cristo foi feito as primícias. Ele era o primeiro trigo maduro. O que era a festa das primícias, amados? Vamos ler aqui na festa das primícias, Levítico 23, do 9 ao 14, novamente. Só para a gente relembrar, né? Diz, as primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então era o primeiro trigo maduro, né? E sabemos que quem é o grão de trigo? Jesus. Então, esse trigo era aquele que tinha sido plantado, é aquele que tinha sido morto, né? Porque o trigo tem que morrer depois que ele é plantado. E era o primeiro trigo que tinha o quê? Ressuscitado. Então, a festa das primícias estava mostrando o quê? A ressurreição daquele trigo que tinha sido plantado. Oh, que coisa gloriosa, amados. Né? Então, a festa das primícias representa quem? Cristo. Que coisa! As 3 primeiras festas. A festa da Páscoa, Cristo. A morte do Cordeiro. A festa dos pães asmos, Cristo. Este é meu corpo, este pão é o meu corpo que é partido por vós. Né? A festa das primícias, Cristo. O primeiro grão. Né? Eles teriam que trazer os primeiros molhos da cega, da colheita, daqueles que haviam ressuscitado. Oh, que coisa gloriosa, né? Cristo. Então, amados, você pode colocar assim, então essas 3 festas aqui, como trazidas para o Novo Testamento, né, como disse Paulo, Cristo na Páscoa, Cristo nos pães asmos, Cristo nas primícias, trata-se do quê? Do ministério do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, Páscoa, do seu sepultamento, pães asmos, e de sua ressurreição, primícias. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa! O ministério do Filho do Homem em sua primeira vinda. Olha que coisa gloriosa. E a quarta festa, amados, é a festa do Pentecostes. E você reparou, né? Não tem nem como falar assim, você reparou, porque são muitas informações. Mas vamos de novo em Levítico 23, 15 ao 16. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado. Então, olha só que interessante este versículo 15. Vamos grifar ele, né? E vamos aqui, na tela aí, vamos ler assim, ó. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Ou seja, desde o dia que vocês trouxeram o molho, no dia da festa das primícias, né? Desde a ressurreição. Então, 7 semanas inteiras serão. Então, coloque aí, grife isso e coloque em letras garrafais. 7 semanas inteiras serão depois da festa das primícias, que é a ressurreição. Para celebrar o quê? O dia de Pentecostes. Ó. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, o dia de Pentecostes era celebrado como? Depois que eles levaram a festa, eles celebraram a festa das primícias, que era a entrega dos primeiros molhos. Vocês estão me acompanhando, né, amados? Tá bem assim, bem picado, né? Tá bem assim,
Porque é importante você conhecer este assunto, né? Não é só pregar e mostrar essas festas, mas que você tenha essa base na mensagem, no Velho Testamento, no Novo, para que você então possa se aprofundar nesses assuntos tão maravilhosos que o nosso profeta trouxe. E então, depois das festas das primícias, então se contaria 7, coloca aí de novo, ó, 7 semanas inteiras. 7 semanas inteiras. E eram 7 sábados. Então, se uma semana, amados, uma semana é igual a 7 dias, se contaria 7 semanas inteiras, então 7 semanas são 49 dias, porque 7 vezes 7 é 49. Mas o dia de Pentecostes, eles celebrariam no 50º dia. Olha o versículo 16 aí, ó. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias, no 50º dia. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Este é o dia de Pentecostes, né? Como nós vimos aqui. E é tão importante, amados, porque você já ouviu essa palavra Pentecostes? Você lembra do dia de Pentecostes? Vamos ler, amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, porque essa Bíblia ela é um encaixe, ela é perfeita. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Jesus se ascendeu aos céus no 40º dia, 40 dias. E o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, agora você entende. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes, que era no 50º dia. Olha que interessante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Pentecostes, então, era uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa. Então, o Pentecostes é uma festa que os judeus celebram no 50º dia após a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa foi a morte do Cordeiro. Vimos que ele apareceu ressuscitado a muitos de seus apóstolos, muitos de seus discípulos, e que ele ficou, como diz em Atos capítulo 1, versículo 3, que ele ficou por um espaço de 40 dias até ser recebido acima na glória. E agora ele desce no dia, cumprindo o dia de Pentecostes, completando 50 dias após a sua crucificação. Perfeito, não, amados? Perfeito, né, amados? Perfeito. Você viu como que é uma engrenagem, amados? Você viu, amados? Que coisa gloriosa. E nós já estamos aqui na 4ª festa, né? E ainda falta 3 ainda para eu terminar esse programa aqui.
Que Deus nos ajude. Então, amados, vamos aqui agora, então, para essa festa aqui das trombetas, para a quinta festa, né? Então vamos logo, temos que terminar. A quinta festa está no versículo 23 ao 25, né? Eu li aqui, dessa Bíblia aqui, que eles eram reunidos ao som de trombetas. Isso está na sua Bíblia aí, do versículo 23 ao versículo 25. E agora olhe que também, agora nós vamos partir, e essa festa de trombetas, amados, era para reunir Israel, né? Para receber, né, a festa da expiação, né? Porque depois das trombetas vem a festa da expiação. Então nós já abordamos a primeira festa, festa da Páscoa, a segunda festa, festa dos pães asmos, a terceira festa, a festa das primícias, morte, sepultamento e ressurreição. Vimos, né? Tudo isso aí foi bem explicadinho. Depois vem a quarta festa, do Pentecostes, que após a sua morte, contando 50 dias, ele então desceu, né, os discípulos, 50 dias. Depois do Pentecostes, essa festa pentecostal, ela era celebrada durante 7 dias. Que coisa! Aí você vai, 7 eras da igreja. Então essa festa, né, das trombetas, ela era uma festa que ela acontecia, né, no mês sétimo. Né? Então lá no final da era, na sétima era da igreja, nós presenciamos isso, amados. A festa das trombetas. O irmão Branham pregou a mensagem, a festa das trombetas. Então agora você pode pegar a mensagem, a festa das trombetas e ler, né? Que é muito importante. E as trombetas está tratando aí para reunir os judeus, para receber a sexta festa, que é a festa da expiação, que está no versículo 26 ao 32. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Olha que coisa gloriosa, amados. O dia da expiação. Né? E depois da festa da expiação, vem a última festa, a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos fala do milênio, né? Que viria depois dos judeus reconhecerem o Messias, porque os judeus terão essa festa da expiação. Que coisa gloriosa, hein, amados? E depois celebraremos, então, a festa dos tabernáculos, né? Que fala do milênio. Então, vamos agora aqui para a conclusão, né? Para as conclusões. Concluímos então o quê? Que Páscoa foi a morte, pães asmos, sepultamento e primícias, ressurreição, né? Era o Filho do Homem na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então vimos, amados, né? Que o Pentecostes, 7 semanas, né? 7 sábados, se tratava dessas eras da igreja. Então ele estava como filho de Deus nas eras. É perfeito, perfeito, né? E as trombetas sendo soando nos dias do profeta, ele identificou isso, as trombetas soando, reunindo Israel em sua terra. Aí aquela parábola da figueira, quando a geração que visse a figueira brotar, né? E essas trombetas soaram, forçando, né? E ainda estamos nessa festa das trombetas, né? Porque as 6 trombetas, elas soaram debaixo do 6º selo, né? Então, são coisas que nós vamos abordar mais para frente, mas eu quero bem a parte mais básica disso. Então, as trombetas, elas estavam sendo soadas, então, né? Através das guerras, né? Tudo forçando Israel voltar para a sua terra para receber a expiação. Que coisa, né? E para que Deus possa fazer esse plano de redenção com Israel, a noiva tem que sair do caminho, né? Nós temos que ser arrebatados primeiro. Que coisa gloriosa. E depois da expiação, a festa dos tabernáculos, mudança de morada, né? Milênio, né? Que é onde ele vai estar como filho de Davi. Então, Páscoa, pães asmos,
primícias, morte, sepultamento, ressurreição, Filho do Homem. Pentecostes, Filho de Deus, nas 7 eras da igreja. Olha só que coisa. Na 7ª era, as trombetas soando, forçando Israel a voltar para receber o dia da expiação, que eles ainda vão receber o dia da expiação. E depois do dia da expiação, milênio. Que coisa! Então, amados, nós já passamos pela festa da Páscoa, nós já passamos pela festa das primícias, nós já passamos pela festa dos pães asmos, nós vimos a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, nós passamos pela festa do Pentecostes, nós vimos ele como Filho de Deus nas 7 eras da igreja, nós vimos o soar das trombetas em nossa geração, forçando Israel a voltar para a sua terra, e nós já recebemos a nossa expiação. Agora falta os judeus receberem a deles. E nós estamos agora na última festa, que é a festa dos tabernáculos. Que coisa maravilhosa! Na mensagem, a festa das trombetas, no parágrafo 238, olha o que o profeta diz. É a mensagem do 7º anjo, sobre a mesma trombeta, sobre tudo mesmo, exatamente o mesmo selo. E para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecoste e tradições. Para quê? Para chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. Oh, glória a Deus! Você já recebeu a sua expiação? Né? A palavra, Cristo, personificado na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa, amados! Então, estamos terminando aqui o nosso programa. Eu espero que você tenha conseguido. Se você tem que volte esse programa, anote, né? Caminhamos em muitas escrituras, caminhamos em muitos parágrafos, isso só para montar uma base, amados. Assim, não trouxemos algo assim para abranger tudo. Poderíamos colocar aqui as guerras, né? Tudo interligado, poderíamos trazer os tipos de José, poderíamos trazer o tipo de Ruth, Noemi, mas isso fica mais para frente. O importante hoje é você conhecer sobre essas festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias. Essas 3 retratam morte, sepultamento e ressurreição. Era o ministério do Filho do Homem. A festa Pentecostes, acontecendo no 50º dia, após as 7 semanas, após o 7º sábado, 50 dias após a Páscoa. Então ele viria e se cumpriria o dia de Pentecostes, como lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois, no 7º mês, as trombetas começam a soar. E vimos na 7ª era da igreja as trombetas soando. Aí vem o irmão Brano e prega a mensagem, a festa das trombetas. Ele captou o mistério e viu que essas trombetas estavam soando, forçando os judeus a voltar à sua terra natal, para receber a próxima festa, o dia da expiação. E nós já recebemos a nossa expiação aqui, quando este cordeiro apanha o livro, desce com aquele livrinho aberto, entrega ao 7º anjo, ele abre os selos, traz esta abertura da palavra para nós, né? Reclamando daquela igreja que estava escrita no livro da vida do Cordeiro, essa igreja que está preordenada a não cair. Nós recebemos o dia da expiação,
Repito, parágrafo 238, a festa das trombetas é a mensagem do sétimo anjo, amados, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes. E tradições, para quê? Para chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. O que é a nossa expiação genuína? A palavra, Cristo, personificado na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. Dia de perdão, dia maravilhoso, foi o dia da expiação. E agora? Nós passamos pela festa da Páscoa, passamos pela festa dos pães asmos, passamos pela festa das primícias, passamos pela festa pentecostal, passamos pela festa das trombetas, vimos elas sendo tocadas, né? Porque 6 trombetas soaram debaixo do 6º selo. Passamos pelo dia da expiação, nós recebemos, eu li aqui, o 7º anjo chamando a igreja, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições, para uma expiação genuína. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E agora o que nos resta? Festa dos tabernáculos. E para encerrar, eu quero ler para vocês o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Assim sendo, ancião, anciã, não se desanime. Se você é uma representação aqui em cima, é o parágrafo 334 da mensagem futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Assim sendo, ancião, anciã, não se desanime. Se você é uma representação aqui em cima, neste atributo de Deus, ele é Deus. Se você está representado aqui, não podes, estás no eternal. E se atravessas desse 7º dia para o 8º, entrarás na eternidade pelo batismo do Espírito Santo. Está incluído nisso. Agora, se estás confiado numa sensação, ou brincando para cima e para baixo, ou eu faço isso, guardo o 7º dia, não como carne, e coisas como essas, isso perecerá no eleito. Porém, isso é o eterno. Isso é o eterno. A festa depois da festa dos tabernáculos, né? A eternidade, depois do milênio. Vem, a festa dos tabernáculos foi a festa final, a 7ª festa. Estamos agora adorando sobre a festa dos tabernáculos, a 7ª era da igreja. Qual é a festa em que nós estamos adorando, amados? Estamos adorando agora na festa dos tabernáculos. Por quê? A festa do tabernáculo é mudança. E a festa do tabernáculo, agora a gente vai sair daqui para a ceia das bodas do Cordeiro. É mudança de morada. Depois, quando nós descermos para o milênio, continua sendo festa dos tabernáculos. Oh, coisa gloriosa! Deus te abençoe, Deus te recompense, né? Eu creio que nós aprendemos mais um pouco nessa noite, dessa tão poderosa Bíblia Sagrada, dessa mensagem, e hoje nós vimos qual é a festa em que nós estamos, vimos as festas que nós já celebramos, porque nós somos o Israel espiritual de Deus, né? E o profeta trouxe isso para nós. Deus te abençoe, Deus te dê uma abençoada noite de descanso e que nós possamos nos ver aqui na próxima quarta-feira com mais um programa onde o único objetivo é nós nos deleitarmos, porque o meu prazer está na lei do Senhor e nela nós meditamos dia e noite, aprendendo um pouquinho a cada programa. E temos muita coisa que é só uma base, amados, é só uma base, né, bem sólida que nós estamos montando para nós podermos avançar. Deus abençoe o seu dia de amanhã, ou o dia que você ouvir esse estudo, né? E muito obrigado pela audiência, e escute esse programa, volte ele, sublinhe as Sagradas Escrituras, sublinhe a mensagem, conecte os cabos, amados, que está sendo glorioso estar com você e aprendendo com você essas coisas. Deus te abençoe e até o próximo programa. Shalom, amados. Deus os abençoe.